Há feridas que carregamos por anos. Há mágoas que se instalam em nossos corações como hóspedes indesejados, ocupando espaços que deveriam estar preenchidos com paz, com alegria, com amor. Quantas noites já perdemos repassando na mente palavras que nos machucaram? Quantas vezes já revivemos situações que nos marcaram, alimentando ressentimentos que, silenciosamente, vão nos consumindo por dentro? Hoje, vamos refletir juntos sobre algo que pode parecer impossível quando estamos no centro da dor: o perdão. Não aquele perdão superficial, que se pronuncia com os lábios mas não alcança o coração, mas o perdão verdadeiro, libertador, aquele que rompe correntes invisíveis e nos devolve a vida plena. Vamos explorar como o perdão não é apenas um presente que oferecemos a quem nos feriu, mas, principalmente, um presente que damos a nós mesmos. Um ato de amor próprio, de cura profunda, de reconexão com nossa essência divina. Que esta jornada possa tocar nossos corações e nos mostrar o caminho da verdadeira libertação. Quando olhamos para os ensinamentos eternos do Evangelho, encontramos uma verdade que atravessa séculos: o perdão está no centro da experiência humana de cura e transformação. Jesus nos ensinou que perdoar não é apenas um ato moral, mas uma necessidade espiritual, um caminho inescapável para quem deseja viver em plenitude. Recordemos as palavras sagradas: perdoai, e sereis perdoados. Mas o que significa verdadeiramente perdoar? Será que é esquecer a ofensa, como se ela nunca tivesse acontecido? Será que é continuar convivendo com quem nos machucou, fingindo que está tudo bem? Será que é suprimir nossa dor, negando nossos sentimentos legítimos? Não. Perdoar é algo muito mais profundo e, paradoxalmente, muito mais libertador. Perdoar é escolher não permitir que a mágoa defina quem somos. É decidir que aquela pessoa ou aquela situação não terá poder sobre nosso presente e nosso futuro. É reconhecer nossa dor, validá-la, senti-la completamente, e então escolher não viver aprisionados por ela. O perdão genuíno não nega a realidade do que aconteceu, não minimiza a gravidade da ofensa, não justifica o comportamento que nos feriu. O perdão autêntico olha a ferida de frente, reconhece sua profundidade, e ainda assim escolhe não deixar que ela determine o rumo de nossa jornada. Quando nos recusamos a perdoar, algo acontece em nosso interior. É como se construíssemos uma prisão feita não de barras de ferro, mas de memórias amargas, de raiva reprimida, de desejo de vingança. E nessa prisão, quem fica trancafiado? A pessoa que nos ofendeu. Não. Quem permanece preso somos nós mesmos. O ressentimento é como um veneno que tomamos esperando que o outro adoeça. É como carregar uma pedra pesada nas costas, dia após dia, acreditando que isso de alguma forma punirá quem nos machucou. Mas o peso, a dor, o cansaço, tudo isso recai apenas sobre nós. Vejam como isso se manifesta em nossas vidas. Perdemos o sono relembrando conversas do passado. Nosso corpo adoece com a tensão constante. Nossos relacionamentos presentes são contaminados por feridas antigas. Nossa capacidade de confiar, de amar, de nos entregarmos genuinamente à vida vai sendo corroída, dia após dia, pela mágoa que insistimos em nutrir. E o mais triste, muitas vezes, a pessoa que nos feriu já seguiu em frente com sua vida, talvez nem se lembre mais do episódio, enquanto nós permanecemos amarrados àquele momento, revivendo indefinidamente em nossa mente e em nosso coração. No Evangelho de Mateus, encontramos uma parábola poderosa que ilumina a natureza do perdão. Um servo devia ao seu senhor uma quantia imensa, impossível de ser paga. Desesperado, implorou por misericórdia, e o senhor, movido por compaixão, perdoou toda a dívida. Mas esse mesmo servo, ao encontrar um companheiro que lhe devia uma quantia pequena, agarrou-o pelo pescoço e exigiu o pagamento imediato. Quando o companheiro implorou por mais tempo, o servo recusou e o lançou na prisão. Quando o senhor soube disso, chamou o servo e disse: "Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?" Esta parábola nos revela uma verdade profunda:
Todos nós somos beneficiários do perdão divino. Todos nós recebemos, diariamente, misericórdia imensurável. Como então podemos nos recusar a estender essa mesma misericórdia aos nossos semelhantes? Não se trata de comparar ofensas, de medir quem errou mais ou menos. Trata-se de reconhecer nossa própria humanidade imperfeita, nossa própria necessidade constante de perdão, e permitir que essa consciência amoleça nosso coração em relação aos erros alheios. Um dos maiores equívocos sobre o perdão é considerá-lo um ato de fraqueza. Na verdade, perdoar é um dos gestos mais corajosos que um ser humano pode fazer. É fácil revidar, é fácil guardar rancor, é fácil alimentar a raiva e planejar vinganças imaginárias. O difícil, o verdadeiramente desafiador, é escolher o caminho do perdão quando cada fibra do nosso ser grita por justiça, por reparação, por reconhecimento da dor que sentimos. Perdoar exige uma força interior monumental. Exige que reconheçamos nossa vulnerabilidade, que admitamos que fomos feridos, que aceitemos que não temos controle sobre as ações alheias, apenas sobre nossas próprias escolhas e reações. Jesus, em seu ministério terreno, nos deu o exemplo supremo dessa força. Na cruz, em meio à dor inimaginável, proferiu palavras que ecoam através dos séculos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não foi fraqueza, foi a demonstração máxima de poder espiritual, o poder de amar incondicionalmente, de oferecer graça onde seria esperada condenação, de escolher a compaixão mesmo diante da crueldade. É importante compreender que o perdão raramente é instantâneo, especialmente quando as feridas são profundas. O perdão é um processo, uma jornada que percorremos passo a passo. Haverá dias em que sentiremos que perdoamos completamente, e haverá dias em que a dor voltará, aguda e intensa, e nos perguntaremos se realmente perdoamos. Isso é normal, isso é humano. O perdão não é linear. É cíclico, com avanços e recuos. O que importa não é a perfeição do processo, mas a intenção genuína do coração. Quando escolhemos, repetidamente, o caminho do perdão, mesmo que isso signifique escolhê-lo novamente a cada dia, a cada hora, estamos caminhando na direção da cura. Algumas feridas levam meses, até anos para cicatrizar completamente. E isso não significa que nosso perdão seja falho ou insuficiente. Significa apenas que somos humanos, que nossas emoções são complexas, que a cura profunda leva tempo. O importante é não desistir, é continuar escolhendo, dia após dia, não permitir que a mágoa governe nosso coração. É continuar orando por força, por cura, por libertação. É continuar confiando que Deus, em sua infinita bondade, está trabalhando em nós, transformando nosso sofrimento em sabedoria, nossa dor em compaixão. Façam uma pausa agora. Respirem profundamente. Inspirem e expirem lentamente. Permitam-se, neste momento, pensar em alguém que vocês precisam perdoar. Talvez seja alguém que os magoou profundamente. Talvez seja alguém que os decepcionou. Ou talvez seja vocês mesmos. Porque muitas vezes, a pessoa mais difícil de perdoar somos nós. Carregamos culpas por escolhas que fizemos, por palavras que dissemos, por oportunidades que deixamos passar. Somos implacáveis com nossos próprios erros, exigindo de nós mesmos uma perfeição que jamais exigiríamos de outros. Se esse é o seu caso, se você tem se punido por algo do passado, ouça estas palavras com todo o seu coração. Você merece perdão. Você merece misericórdia. Você merece paz. Deus não nos criou para vivermos aprisionados pela culpa. Ele nos oferece, a cada novo dia, a oportunidade de recomeçar. E se Deus, em sua infinita santidade, nos perdoa, quem somos nós para nos recusarmos a perdoar a nós mesmos? Sintam, agora, o peso que vocês carregam. Pode ser um peso no peito, uma tensão nos ombros, um aperto na garganta. Onde quer que esse peso se manifeste em vocês, reconheçam-no. Não o neguem. Sintam-no plenamente. E agora, imaginem esse peso se dissolvendo. Imaginem-no sendo levado pelo vento, como folhas secas no outono. Imaginem-no sendo lavado pela água, purificado, transformado. Vocês não precisam carregar isso sozinhos. Podem entregar essa dor, essa mágoa, esse ressentimento às mãos divinas.
podem confiar que o que é pesado demais para vocês não é pesado demais para Deus. Mas como, afinal, aplicamos o perdão em nossa vida cotidiana? Como transformamos essa reflexão em ação concreta? Primeiro, precisamos dar um passo fundamental: decidir perdoar. Não esperar sentir vontade de perdoar, porque é possível que essa vontade nunca venha, mas escolher, consciente e deliberadamente, iniciar o processo do perdão. Essa decisão pode ser silenciosa, íntima, entre vocês e Deus. Pode ser através de uma oração simples: Pai, eu escolho perdoar. Ajuda-me nessa jornada, porque sozinho não consigo. Segundo, precisamos estabelecer limites saudáveis. Perdoar não significa necessariamente restabelecer a relação como era antes. Se alguém nos machucou repetidamente, se um relacionamento é tóxico, perdoar pode significar justamente ter a sabedoria de criar distância. Podemos perdoar alguém e ainda assim escolher não ter essa pessoa em nossa vida diária. Podemos desejar o bem para alguém e ainda assim reconhecer que a proximidade não é saudável. Perdão e limites podem e devem coexistir. Terceiro, precisamos praticar a compaixão ativa. Isso não significa justificar o erro alheio, mas tentar compreender que pessoas feridas ferem outras pessoas. Que por trás de cada ofensa há uma história de dor, de limitações, de feridas não curadas. Quando conseguimos enxergar o outro como um ser humano complexo, imperfeito, lutando suas próprias batalhas invisíveis, torna-se um pouco mais fácil soltar o ressentimento. Quarto, precisamos substituir pensamentos de vingança por pensamentos de libertação. Cada vez que a mente insistir em reviver a ofensa, em planejar formas de retaliar, conscientemente redirecionar o pensamento. Podemos dizer a nós mesmos: eu escolho minha paz. Eu escolho minha liberdade. Essa pessoa não terá mais poder sobre meus pensamentos e emoções. Quinto, e talvez o mais desafiador, precisamos orar por quem nos feriu. Jesus nos ensinou a orar por nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Por quê? Porque a oração transforma nosso coração. Quando oramos sinceramente pelo bem-estar de alguém, mesmo que seja difícil, mesmo que as palavras custem a sair, algo muda dentro de nós. A dureza do coração começa a amolecer. A raiva começa a se dissipar. A compaixão começa a brotar. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada. Pode ser simples: Deus, abençoa essa pessoa. Cura suas feridas. Guia seus passos. E finalmente, precisamos ser pacientes conosco mesmos. O perdão é uma jornada, não um destino. Haverá dias bons e dias difíceis. O importante é continuar escolhendo o caminho da cura, da libertação, do amor. Perdoar é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos. Não porque a pessoa que nos feriu mereça nosso perdão, talvez não mereça, mas porque nós merecemos paz. Nós merecemos liberdade. Nós merecemos viver sem o peso sufocante do ressentimento. O perdão não apaga o passado. Não faz de conta que a ofensa nunca aconteceu, mas liberta o presente e abre as portas para um futuro diferente. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que aconteceu foi aceitável. Estamos dizendo que escolhemos não permitir que aquilo defina quem somos. Estamos reclamando nosso poder pessoal, nossa autonomia, nossa capacidade de escrever os próximos capítulos de nossa história. Jesus nos ensinou que no perdão encontramos libertação, que na misericórdia encontramos cura, que no amor encontramos a força para transcender qualquer ferida. E se Ele, que era perfeito, escolheu o perdão mesmo diante da maior injustiça, então também nós, em nossa imperfeição, podemos escolher esse caminho. Não será fácil, ninguém disse que seria, mas será libertador, será transformador, será o início de uma nova vida, onde o passado não tem mais o poder de aprisionar o presente. Que cada um de nós possa encontrar, em seu próprio tempo, em seu próprio ritmo, a coragem para perdoar. Que possamos soltar as correntes que nos prendem. Que possamos abrir nossos punhos cerrados e permitir que a mágoa escorra por entre nossos dedos. Porque somos filhos da luz. Fomos criados para a liberdade, para o amor, para a paz que ultrapassa todo entendimento. E essa paz começa com uma escolha, a escolha de perdoar. Oremos juntos. Pai Celestial, que conheces os segredos de todos os corações,
venha nos ajudar nesta jornada do perdão. Dá-nos força quando nos sentirmos fracos, coragem quando o medo nos dominar, e amor quando a raiva ameaçar nos consumir. Ajuda-nos a perdoar assim como tu nos perdoas, com misericórdia infinita, com paciência eterna, com amor incondicional. Liberta-nos de todas as correntes que nos prendem ao passado. Cura nossas feridas mais profundas. Transforma nossa dor em sabedoria e nossa mágoa em compaixão. Que o teu Espírito nos guie sempre pelo caminho da paz. Assim seja. Com licença.